eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre esses testes na Brabham e as reais possibilidades do Ayrton estrear pela Brabham, que, na verdade, nunca existiram, né? Foi alimentado, foi ventilado pela imprensa de época, no fim das contas, aquilo ali não existia, né? E a gente aproveita para também colocar uma pergunta à mesa aquela velha pergunta, mas que a gente pode botar uma tampa nesse caixão, da história do Nelson Piquet ter vetado o Ayrton Senna na Brabham. Eu queria falar um pouquinho sobre essa atmosfera antes da gente começar no Corrida a Corrida. Na verdade, o Ayrton quase estreia pela Lotus, né? Ele não testou pela Lotus, mas ele quase estreou pela Lotus. Ele esteve muito perto de assinar um contrato no final de 83. A melhora de desempenho da Lotus no final daquela temporada, fazendo pole em Brands Hatch, e o Mansell largando, se não me engano, em terceiro ou quarto, foi segunda fila o Mansell. Aquilo ali reverteu a coisa no último momento para renovar com o Mansell mais um ano. Claro, de interesse no piloto inglês aqui. Mas o Ayrton esteve muito perto de assinar com a Lotus para 84, apesar de não ter testado para eles, porque o War queria muito o Ayrton lá. A Brabham, claro, o Nelson já não gostava do Ayrton existia sempre essa antipatia, essa rivalidade. O pessoal de Brasília tem muita ligação com o Rio de Janeiro, culturalmente, né? A capital mudou para lá, então muita gente do Rio foi dar início à vida em Brasília. Os times de futebol de Brasília, do Rio de Janeiro, desculpa, tem muita torcida em Brasília até hoje. Perdão. Existe uma identificação cultural muito grande de Rio de Janeiro e Brasília. Isso, claro, em categorias de base, kartismo, gerava um certo bairrismo, uma disputa com o São Paulo. Havia essa antipatia que ajuda a entender por que algumas pessoas não se gostavam de imediato, e aí isso ao longo do tempo ia acirrando. Você começa com uma antipatia pequena, mas um vai tratando bem, o outro não trata bem, e aquilo dificilmente evolui para uma amizade, né? O Nelson estava incomodado, claro, com a hype toda em torno do Ayrton, testando várias equipes e botando tempo no piloto de casa, o tipo da coisa que claro que ele não queria deixar acontecer no quintal dele. A gente está falando de um piloto, claro, Nelson Piquet. A gente tratava sobre a velocidade dele. Lembra muito isso, mas se você olhar aquele vídeo da volta de classificação dele, no Buenos Aires 86, você vê que a gente está falando de um piloto qualquer. No auge, o Nelson estava no auge dele, e num carro que ele tinha acabado de ser campeão do mundo. Então, em condições normais, ia ser muito difícil qualquer cidadão sentar naquele carro e andar junto com o Nelson. O Ricard, que também não era uma pista parecia fácil, mas aquela curva do signo ali, você entrar naquela velocidade toda, não era para qualquer um, né? Toda Mistral. Claro, o Ayrton não era qualquer um, mas ia ser muito difícil você imaginar alguém sentar no carro que o Nelson tinha acabado de ser campeão do mundo, que ele conhecia. Ele chefiou o desenvolvimento do carro, como se ele fosse piloto de prova e piloto de teste ao mesmo tempo. Ele conhecia aquele carro totalmente. Então, a chance de alguém, mesmo o Ayrton naturalmente sendo mais rápido ao longo da carreira, se comparar o Ayrton foi mais rápido que o Nelson em classificação, não muito mais foi, era impossível praticamente virar mais rápido. E o Nelson fez uma volta, ele definiu como uma volta para morrer, quer dizer, o Nelson quando queria andar, ele andava, né? Ele fez uma volta para morrer, e logo de manhã, ele sabia que o tempo só vinha amanhã cedo, né? E depois ele vai atrasando aí. Então, tem esse detalhe também. O Nelson sabia que por Ricard você virava tempo de manhã, com ar frio, a pista fria e os pneus já aquecidos. Né? Tem esse detalhe também. Ninguém ia conseguir virar em condições iguais, em condições meteorológicas, de temperatura e pressão, já não ia poder virar igual, quanto mais com essa involução, digamos assim, de Paul Ricard, quanto mais a manhã evoluir, quanto mais a pista ficava quente. Né? E aí o Nelson chegou a fazer uma aposta com o Bernie, né, de que $100 mil, que virar um segundo mais rápido para Ayrton, e virou até mais, um segundo ficava lá mais rápido para Ayrton. Que com certeza também criou uma certa inibição. O Ayrton ele tinha inibição com dois pilotos, o Prost e o Piquet. Você observa isso ao longo da carreira dele, ele não gostava de nenhum dos dois, o Nelson então ele gostava menos ainda, mas ele tinha respeito pelo Nelson. Ele respeitava o Nelson, e claro, ele testemunhou, por exemplo, a ultrapassagem no Hungria 86, o Nelson voltando aquela linha de lado. Ele sabia o quão bom o Nelson era, né? Ele sabia o quão bom o Prost era. Ele não tinha o mesmo respeito pelo Schumacher. Isso é uma coisa que dificultou muito para ele em 94. Eu não vou desviar do tema aqui.
o Nelson de certa forma entrou na cabeça do Ayrton ali naquele teste, porque ninguém tinha colocado um segundo e pouco no Ayrton a vida inteira, né? Nunca ele tinha passado por isso. Eu acho que foi até mais, acho que foi mais de 2 segundos. Foi um negócio assim bem. Teste. Porque o Piquet ficou embromando. Aí conta até a lenda que o Piquet ficou. Não, não, Ayrton, tô só lhe ajudando, faz assim e atrasando, deixando ele penetrar na pista cada vez mais tarde, cada vez mais quente. E conselhos também de setup errados também, tudo, né? Ele fez tudo. Né? E deu um segundo set de diferença. Foi um negócio bem absurdo. Mas acho que foi 2 segundos foi perdido. Não foi algo que refletisse. Mas assim, o Bernie, claro que o Bernie gostava daí, mas ele estava cumprindo o papel dele, de tentar desvalorizar o Nelson, de tentar botar. Todo chefe de equipe tem um piloto bicampeão do mundo. Ele sabe que está pagando menos do que devia estar pagando, e pagava muito menos do que devia estar pagando. Tudo que ele puder fazer para tentar botar em xeque o desempenho do piloto dele, ele vai tentar fazer. Então, não tinha condição de botar o Ayrton ali, tinha a Malat na patrocinador principal, e acho que ele nunca quis de fato isso. Ele queria tentar baixar a bola do Nelson para segurar um piloto que era, naquele momento, o melhor do mundo, sem ter que pagar o salário de melhor piloto do mundo. Né? Então, de fato, até na transmissão de Macau, o Murray Walker fala que ele apostava que o Ayrton ia correr de Brabham no 84, mas foi uma coisa que na verdade, o teste de Paul Ricard com a Brabham foi na semana que o Ayrton veio a Macau. Ele saiu de Paul Ricard, foi para Macau, chegou em Macau com jet lag imenso, realmente passando mal, tanto que entre uma bateria e outra ele dorme. Ele vai para o hotel dormir, entre uma bateria e outra, ele estava com jet lag muito grande. Assim, fez a pole, ganhou a corrida, mas a chance dele correr na Brabham era só mesmo uma questão de ele talvez acreditasse, ele levou para ele o resto da vida achando que o Nelson tinha batido a porta na cara dele. A antipatia foi só aumentando entre eles, né? E tinha essa questão de saber que o Nelson era muito bom, era uma coisa um cara que ele queria muito bater, ele queria muito vencer o Nelson. Mas não tinha chance real dele correr na Brabham, né? A chance real que ele teve foi a lote mesmo. Como isso acabou não acontecendo, ele foi para a Toledo. Eu até colaborando com o que tu estás falando, Márcio, eu inclusive enxergo as coisas pelo contexto da época. A gente tem que lembrar o seguinte: o Nelson, ele tinha uma relação extremamente, eu vou usar a palavra complicada, com a imprensa. Isso tem uma origem que entre os anos de 77 e 78, ele se viu sendo pouco valorizado quando ele estava arrasando em categorias de base. E eu não vou entrar aqui no mérito, mas dá um contexto rápido, porque assim, a situação em 83, eu acompanhava já a Fórmula 1 fazia mais de 10 anos naquela época, e sempre avaliando a questão em detalhes. Ali teve um pouco, aí é uma opinião minha, claro, que pode ter aí algumas questões que alguém pode trazer um fato e contestar. O Bernie Eccleston, ele era uma raposa, e aí o aspecto de que Piquet, como bicampeão, ele já estava muito incomodado com o baixo salário que a Brabham pagava para ele. E o Bernie faz uma manobra que, a meu ver, típica dele, vou te colocar num lugar para tu não ficar enchendo o meu saco com essa coisa de salário. Além disso, a gente tem que lembrar que o Bernie delegava a gestão do dia a dia da Brabham para o Gordon Murray e o Piquet. E o Piquet era um cara muito inteligente, ele percebia que a dinâmica desse dia a dia na equipe poderia mudar. Não, eu acho que ele não tinha medo, não tinha medo de um confronto direto com Ayrton. Mas existia uma zona de conforto, ele já estava na equipe, fazia o quê? 3 anos naquela época? Né? 4 anos. 79. Você está dentro. Final de 78. Olha só, você tá dentro da equipe, você é bicampeão, você tem praticamente carta branca do dono da equipe, junto com o principal projetista, para fazer o que quer. É evidente que a percepção de que essa zona de conforto poderia ser maculada por um cara extremamente competitivo
Foi um fator que ele deve ter olhado assim e ter visto com antipatia. Eu estou até nesse caso aqui, sem ter uma chamada carta de autorização, defendendo um pouco o lado do Piquet com relação a isso. Porque muita gente ainda hoje nutre uma antipatia dizendo, pô, o Piquet vetou o cara lá. Não, ele não foi um veto porque ele tinha uma antipatia. Eu acho que ele não tinha medo de competir de igual para igual. Agora, ia acabar a zona de conforto. E ele, já pelo tempo de Brabham, ele sabia que a manobra do Bernie era mais para prejudicar a renegociação de salário dele do que outra coisa. Pelo menos eu vejo por esse contexto. E aí soma-se o fato. O cara tinha acabado de ser bicampeão e, na época, a imprensa estava dando muito mais ênfase à possibilidade do Senna estrear na Fórmula 1, o que, claro, qualquer pessoa numa certa normalidade de comportamento fica incomodada. O cara foram 2 episódios que, assim, eu não quero acusar, mas que a imprensa teve criou uma espécie de estopim. Essa foi uma. E quando ele foi tricampeão, e aqueles fatos que a gente não vai discutir aqui hoje, né? Que algumas pessoas da imprensa foram lá e fustigaram os dois para culminar naquela briga. Eu, puxando aqui um pouco esse contexto histórico, eu queria só dar uma atenuada a essa coisa de que o Piquet ele vetou o Ayrton como se fosse alguma coisa do tipo. Eu estou com medo desse cara aqui. Eu sinceramente, não vejo por esse prisma. Mas, medo, evidente. Mas, só para ser justo, eu falei que o Nelson entrou na cabeça do Ayrton, de fato. O Ayrton chamou ele nisso, mas também é notório que o Nelson também se incomodava muito com a Ayrton também. Era o que eu ia falar. Muitas vezes também. Se você olhar o Detroit 86, o comportamento do Nelson, como é que era quando ele estava atrás e quando ele viu o Ayrton atrás dele, como é que ele muda completamente. O próprio Hungria 86, o Ayrton levou o Nelson a vários extremos aí que a respeito não, eles não vão falar o que eu ia falar justamente agora era justamente como havia o Ayrton Senna não tinha nem feito a sua primeira largada da Fórmula 1, mas o Piquet, que era o atual bicampeão, né, da Fórmula 1, olha o respeito que ele tinha pelo Senna, né? Chamou muita atenção. Ele nem tinha largado ainda, mas havia realmente esse respeito, né, muito grande. Eu acho e outro fato que é bom você não falar sobre essa parte da imprensa, que realmente o Piquet, até hoje, quando ele fala daquele momento histórico, ele fala muito, o Senna anda muito pela imprensa, e eu sempre, nessa briga, né, que o Piquet, até voltando um pouquinho mais no tempo, ele, desde a época que ele estava na Fórmula Super V, que ele veio de Brasília, ele se achava prejudicado pela imprensa porque queria proteger os pilotos paulistas. Tinha todo esse contexto, né? Mas eu acho muito legal, assim, muito interessante como o Piquet, como bicampeão mundial já não tinha um respeito absurdo pelo Senna. Impressionante. Ele fez questão de prejudicar o Senna, ok, para não dar chance a ele, para de repente ele entrar na equipe, ou dar uma carteirada também, mas havia um respeito gigantesco entre os dois, já naquele momento, antes de entrar na Fórmula 1 do Senna. Ô, João, eu entrevistei o Ricardo Dívila algumas vezes, né? Mas uma das vezes que eu entrevistei o Dívila, eu vou dividir com vocês as coisas que ele falou do Ayrton. Ele tinha muito humor muito ácido, né? Ele falava para mim que piloto era um mal necessário. Dívila falava isso. Piloto é um mal necessário. Mas ele, quando falou isso para mim, falou assim, exceto aí. Eu juro com vocês que ele falou isso para mim. Eu até procurei essa gravação, mas eu não tenho encontrado. Exceto aí. O Ayrton era o meu ídolo. Eu ouvi o Ricardo Dívila falar isso para mim. Ele estava relembrando, por exemplo, o que o Ayrton era capaz de fazer com pneus frios. No início de prova, assim, ele lembrou da Fórmula 4 2000 na Áustria, a preliminar da Fórmula 1, que teve a primeira volta, ele estava na mureta ali, passou a Ayrton, uns 400 metros depois passa o pelotão. Quando passou o Ayrton sozinho, ele falou assim, teve alguma batida, teve alguma coisa. E não, e veio o pessoal atrás. É que estava uma pista escorregadia, pneu frio, e ele abriu um caminhão de todo mundo. Depois falou muito sobre o GP da Canadá de 90, que ele notava que você viu o Alesi escorregando o tempo todo, consertando o carro o tempo todo.
Eu olhava para o Ayrton, ele falou, você via a roda dianteira dele trabalhando tanto quanto o da Alesi, só que o carro não estava escorregando, quer dizer, ele estava corrigindo antes da coisa acontecer. Isso tudo o olhar do Ricardo Dibra falando, né? Então, o Ayrton tinha muita qualidade já quando chegou à Fórmula 1. Ele dividiu a pista com o Emerson Fittipaldi nos testes em janeiro. O Emerson fazendo teste pelo Spirit, né? Ele testou junto com o Emerson lá. E todo mundo já tratava o Ayrton como o Emerson, quando apresentou o Ayrton em 82, o chefe de equipe, falou World Champion Material, né? Material de campeão mundial aqui, um piloto para ser campeão do mundo. Então, ele tinha já essa reputação, essa aura, né? Eu acho que para a gente fechar o assunto Brabham, Piquet e Senna, eu acho que a gente tem que levar a algumas outras considerações, que são as seguintes. Primeiro, a questão do patrocínio da Parmalat, que exercia também uma força para que pelo menos um dos pilotos fosse italiano. A gente tem que lembrar que em 82, 83, o piloto era o Patrese, e para 84 eles contratam o Theo Fabi. E aí as pessoas vão se perguntar, mas nossa, Theo Fabi? A gente tem que lembrar que em 83 o Theo Fabi foi Rookie of the Year, foi o melhor estreante do ano na Fórmula Indy, fazendo uma temporada muito competente por lá. Então era um piloto que estava numa boa reputação para ser o companheiro do Nelson lá em 84. Tem esse fator Parmalat, mas tem o fator fundamentalmente do Bernie Ecclestone, E a gente tem que se fazer a pergunta seguinte: a gente viu a trajetória do Bernie, primeiro como esse chefe de equipe Brabham e depois como a pessoa que virou o capitão o comandante dos direitos comerciais da Fórmula 1, e um cara extremamente ligado e apaixonado por poder e dinheiro. Diante disso, seria possível pensar que o Bernie delegaria um poder de veto ao Nelson Piquet, sendo Bernie Ecclestone quem ele era? A última palavra seria de Bernie Ecclestone, sem dúvida nenhuma. Não seria do Nelson. Nelson, para mim, ele não barrou a Ayrton Senna sob nenhum aspecto nessa questão de 84, uma futura parceria, Piquet-Senna, Brabham 84. Para mim isso é muito claro na cabeça. O Bernie jamais delegaria, o que você acha, Nelson? Sendo Bernie Ecclestone quem ele era. Então, diante disso, criou-se na cabeça do Ayrton que ele tinha chance, não tinha, e isso, claro, acabou amplificando essa inimizade, esse azedume entre um cara que tinha que provar, tinha tudo por provar, que era o Ayrton, apesar da hype que ele estava chegando na temporada, e o cara que já tinha provado tudo para a Fórmula 1, eram os dois extremos. O Nelson acabava de ser bicampeão, com um carro que ele desenvolveu, com um motor novo, com um chassi com conceito absolutamente revolucionário para o que era aquela temporada de 83. Então você tinha esses dois extremos tentando se juntar e um Bernie Ecclestone no meio. Então, assim, para fechar a questão, eu acho que não haveria a menor chance do Bernie delegar essa decisão ao Nelson. Ao Nelson, ele delegava o desenvolvimento do carro, os rumos que a Brabham tomava no aspecto de desempenho, isso junto ao Gordon Murray, junto ao Charlie Whiting, o Herbie Blush, toda aquela turminha, aquela patota da Brabham na época, mas assim, veto, realmente, eu não vejo a menor possibilidade do Piquet ter esse poder de veto e quanto mais botar isso em prática. Isso aí, para mim, é um ponto assim bem solidificado na minha cabeça.